que o Brasil vive. O Brasil vive esse contexto de plantações de igreja. A nossa própria Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vive dentro desse contexto, nessa expectativa. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, cada igreja tem um método, algumas igrejas têm um método, um sínodo tem outro e tal. Então, existem várias maneiras, as pessoas tentam fazer de alguma forma. E uma das coisas que as igrejas entendem é o seguinte, que a igreja, o local onde vai ficar o templo, tem que ser um local de fácil acesso, visível, um local num ponto estratégico maravilhoso, esse negócio todo. Então é disso que ele trata aqui, ó. A localização da igreja não é um fator decisivo no crescimento evangelístico das igrejas. Essa descoberta contraria um princípio central do movimento de crescimento de igrejas, que a localização é fator determinante na plantação de uma nova igreja. Ou seja, você coloca um templo num local fantástico, ali maravilhoso, a igreja vai crescer. Alguns usam isso como estratégia, e a pesquisa mostrou que isso não é uma boa estratégia, não é necessariamente algo que vai levar a igreja a crescer. Rainer reconhece que uma boa localização oferece mais oportunidades para crescimento, porém a boa localização em si não garante o crescimento do número de conversões. Das igrejas entrevistadas pela sua equipe, 9 dentre 10 responderam que a sua localização não teve qualquer impacto decisivo no aumento de conversões. Igrejas mal localizadas, mas que tinham uma visão evangelística mais agressiva, apresentaram um número crescente de conversões. E a quinta surpresa dele, e última, é a seguinte: uma multiplicidade de opções não melhora necessariamente a eficácia evangelística de uma igreja. Alguns livros de crescimento de igrejas têm caracterizado igrejas eficazes como do tipo praça de alimentação, que oferece um leque amplo e variado de atividades para todos os gostos, como cultos mais tradicionais, cultos jovens, cultos mais informais, concertos, encontro de solteiros e viúvos, etc, etc, etc. E a gente vê muito isso. E às vezes eu mesmo sou cobrado: pastor, por que a gente não tem encontros de viúvos, ou encontros de descasados? Pastor, por que nós não temos cultos jovens, ou cultos não sei do que, ou isso, ou aquilo, outro. Bom, eu responderia assim: quem vai estar à frente desses trabalhos? Eu não me oponho a ter, mas quem vai estar à frente dele? Aí, às vezes, a conversa fica por ali mesmo. Às vezes as pessoas não querem assumir o compromisso. Mas, de qualquer forma, o que ele observa nas pesquisas é que as igrejas que oferecem essa multiplicidade de coisas, essa praça de alimentações, tendo várias opções assim, isso não produz o crescimento da igreja. Vamos fazer aquilo porque... Não vai ser isso que vai produzir o crescimento da igreja. A igreja torna-se uma agenciadora de várias opções de atuação. Entretanto, a oferta de variedades não provoca necessariamente o crescimento evangelístico das igrejas, conforme os resultados da pesquisa. Um bom número de líderes respondeu negativamente a isso. Ou seja, não é uma coisa boa para a igreja. O resumo que o Rainer faz do capítulo, ele diz o seguinte: que as igrejas têm sido melhor sucedidas em alcançar os perdidos. As igrejas que têm sido melhor sucedidas são aquelas que têm focalizado no que é básico. E o que é básico? Pregação bíblica, oração, testemunho intencional, ou seja, você testemunhar da sua fé. Como você conheceu a Cristo? Como Deus te salvou? Isso é o testemunho intencional. Missões e treinamento bíblico na escola dominical. Isso é o que tem produzido, ou tem sido usado como a metodologia para o crescimento daquelas igrejas que mais crescem lá. Pregação da Bíblia, oração, testemunho intencional, missões e treinamento bíblico pela escola, através da escola dominical. Essas igrejas
rejeitaram toda a metodologia que se desvia desses pontos fundamentais e abraçaram as que os desenvolvem e aprofundam. Rainer conclui dizendo que um dos elementos fundamentais do evangelismo eficaz dessas igrejas era a pregação bíblica expositiva. Amados, não tem nada melhor para levar uma pessoa a Cristo do que expor as Escrituras a ela. Porque o Espírito Santo vai usar o conhecimento escriturístico para salvar aquela pessoa. Finalmente, podemos aprender com Paulo que nosso alvo em tudo isso é alcançar o maior número possível. Amados, qual era a quantidade de pessoas que Paulo estabelecia para alcançar? Vocês sabem, Paulo tinha um alvo quantitativo. Vocês sabem qual é o número dessas pessoas? Era a plenitude de Cristo. Paulo não pensava em números assim: esse ano nós vamos alcançar 100 pessoas. Esse ano nós vamos alcançar 500 pessoas. Esse ano nós vamos alcançar 1000 pessoas. Paulo pensava no seguinte: nós vamos alcançar todos os eleitos de Deus, a plenitude de Cristo. Olha como isso vai longe. Como ele não sabia o número exato, e como ele não sabia qual era a última pessoa eleita, ele continuamente pregava o Evangelho. Pensarmos em números é um negócio complicado para nós. Então nós temos que pensar na plenitude. Senhor, o Senhor tem pessoas para salvar. Quantas são? Não sei. Pregue o Evangelho. Pregue. Pregue a palavra de Deus. Pregue. Porque é assim que Deus vai salvando. Quantos Ele vai salvar esse ano, o ano que vem? É para Deus. Economia de Deus. Paulo pensava o seguinte: existe uma plenitude, existe um número completo de pessoas. Eu quero alcançar esse número completo. É essa a visão que nós temos que ter. É por isso que quando nós temos essa visão, o que nós fazemos? Nós não nos preocupamos apenas em pregar o Evangelho aqui na nossa região. Nós vamos pensar em pregar o Evangelho em todos os lugares. Qual é a plenitude dos brasileiros a serem salvos? Nós não sabemos. Então vamos pregar o Evangelho em todo esse Brasil. Vamos abrir a nossa visão, vamos pregar o Evangelho. Vamos usar os recursos que nós temos para pregar o Evangelho para todos os brasileiros, para que os eleitos brasileiros sejam salvos. Vamos fazer isso. Vamos pregar o Evangelho fora do nosso país. Vamos usar os nossos recursos para isso. Vamos nos preparar para isso. Vamos ser treinados para isso, teologicamente. Temos as nossas convicções bíblicas, para que nós sejamos motivados por ela para servir. Porque se não tivermos convicções, amados, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada. Nós vamos continuar vindo e indo da mesma forma, sem convicção alguma, sem sequer pensarmos que nós fomos chamados por isso. Citarmos aí textos bíblicos: ide por todo mundo, e todo mundo tem que evangelizar, e nunca fazemos isso. Temos que contribuir com a obra do Senhor, e nunca fazemos isso. Então vamos fazer. Vamos ter esse alvo aí enorme e vamos nos empenhar para isso. Se tivermos de colocar um alvo em nosso planejamento de plantação de igrejas, deve ser este: até que a plenitude dos brasileiros haja entrado, ou até que a plenitude dos crentes, dos eleitos, haja entrado, ou tenha entrado. É este o nosso alvo, a plenitude. Aprendamos com o apóstolo Paulo que plantação de igreja é obra de Deus. Dependamos dele, então, orando e fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para persuadir, convencer as pessoas a entrarem no reino de Deus. Essa é a nossa parte. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?
nos fortaleça.